Olá, Nação Ranger, tudo bem com vocês? E olha só, cara, fomos pegos de surpresa com o lançamento da websérie Power Rangers Ninja Kids. Aliás, não tão de surpresa, porque em fevereiro desse ano a Playmates havia comentado que a websérie iria sair em meados de agosto. É claro que muita gente não levou a sério por conta do histórico que teve essa websérie e ninguém estava esperando realmente nada para esse mês. Porém, acabou acontecendo. Para quem tá caindo de paraquedas, não tá entendendo esse rolê, Ninja Kids é um canal aqui no YouTube focado no público infantil, com sketches, atividades de educação física, etc, humor. E lá nos anos 2010, no final, na verdade, dos anos 2010, eles fizeram uma série fan-filme não oficial de Power Rangers, de baixíssimo orçamento, mas que engajou bastante as crianças que assistiram naquele período. E aí, meus amigos, no ano passado, a Playmates, que é a responsável pelos brinquedos de Power Rangers junto com a Hasbro, fez uma parceria com o canal Ninja Kids para dar uma continuidade a essa série, com essas crianças agora adolescentes/adultos, e transformando esse material em um material oficial dentro da mitologia de Power Rangers, um material licenciado. E esse material majoritariamente foi criado para promover a linha de brinquedo Re-Ignition, a linha da Playmates. No ano passado, em outubro, eles lançaram um trailer dessa websérie, que é uma websérie bem curtinha, se não me engano, seria entre 4 e 5 episódios, e teve uma reação muito negativa por conta do uso de IA generativa. Realmente ficou um material bem bizarro, não era necessário eles utilizarem, e vocês vão ver assistindo esse primeiro episódio que era facilmente substituível por efeitos especiais mais simples. Não precisava, porque o material, por mais que seja de baixo orçamento e focado em um público mais infantil, é um material interessante, ajuda a vender os brinquedos, então a IA ela não é realmente necessária, ou melhor, não é necessária de forma alguma. E a gente abriu uma enquete aqui no canal perguntando se vocês queriam análise desse material, certo? Que vai ser lançado em blocos durante 2 ou 3 semanas. Eles liberaram, digamos assim, uma prévia de longa duração de 9 minutos, que seria o primeiro episódio que está disponível no canal deles. Vou deixar aqui na descrição. Não tem legendas oficiais em português, só tradução automática nem áudio dublado. Mas é bem simples para entender quem tem domínio em inglês. Se você está chegando no Mega Power Brasil por conta desse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, que é o famoso Power Sino, e deixa o like, galera, para ajudar a propagar o conteúdo e de quebra a proteger o universo, porque a curtida destrói um boneco de massa. Rafael, eu preciso assistir o Ninja Kids anterior para entender esse aqui? Não, fiquem tranquilos, eu vou fazer um breve resumo de tudo o que aconteceu, um negócio bem rápido mesmo. A história se passa em outro universo, onde um grupo de 5 crianças encontram os poderes através das moedas do poder e se transformam nos Mighty Morphin Power Rangers em versão criança, obviamente. Lutam contra a Rita Repulsa, que tem um visual muito parecido com a Rita do filme de 2017. Nesse universo também a Rita cria seu próprio Ranger Verde, que também é uma criança que eventualmente passa para o lado dos mocinhos, dos heróis. E essa websérie, ela terminou com um gancho lá em 2017, com os Rangers perdendo seus poderes, Lord Zed chegando na Terra e eles precisando ir para outro planeta, outro lugar, em busca de poderes novos para enfrentar esse inimigo. Então a série ficou em um hiato praticamente de 10 anos, certo? E agora eles estão de volta para lutar contra esse inimigo. Então a gente tem um salto temporal, ou seja, o Lord Zed já chegou no planeta Terra e muita coisa aconteceu que a gente vai ver no desenrolar desses episódios. O episódio ele começa em Alameda dos Anjos, certo? Sendo atacada por bonecos de massa do Lord Zed. E nós somos apresentados à nossa equipe. Sem o líder em um primeiro momento, eles conseguem lidar contra os bonecos de massa. Inclusive eu queria deixar um ponto que foi até comentado pelo Brennan Merria, que fez o Tyler em Dino Charge. As cenas de luta são incríveis, galera, muito bem coreografadas. Aliás, toda a galera do Ninja Kids é bem envolvida nessa parte de artes marciais, então a parte de luta é muito bem feita e muito bem filmada. E eles estão lutando com os bonecos de massa, mas chegam cada vez mais, e eles precisam do líder da equipe, e é aí que aparece o Jason. Aliás, um ponto interessante desse universo é que o Jason e a Kimberly são irmãos. Isso para meio que fazer uma conversa com o mundo real,
porque os atores que fazem o Jason e a Kimberly são irmãos de verdade. Eles conseguem derrotar os bonecos de massa, salvam a Alameda dos Anjos, vão andando, conversando, né? O Jason perguntando se eles vão pro jogo dele mais tarde, etc. O Zack faz uma brincadeira. Só que de repente uma explosão acontece e o Goldar aparece. E é nesse momento que a gente começa a ter o uso de IA no episódio, que eu acho que é desnecessário, tá? O Goldar ele começa a falar, então para fazer o movimento da boca, eles utilizam inteligência artificial. E não precisava disso, até porque o Goldar lá em Mighty Morphin, ele pouco movimenta a boca, às vezes nem movimenta, então não precisava fazer esse tipo de movimento. Tem uma cena de luta com eles, mas dessa vez é uma cena de luta com eles morfados. Eles refizeram inclusive a morfagem sem o uso de IA, então ficou um pouco melhor, certo? Ficou muito legal também a luta, porque os uniformes que eles estão utilizando, que é uma nova versão dos uniformes do Mighty Morphin, foi um design baseado no Toku J, que é um cara que faz artes incríveis no Twitter. Ele fez uma parceria com a Playmates e a Hasbro e o Ninja Kids para colocar esses trajes em live action, então é muito bonito ver tudo isso aí ganhando vida. Só que aí, galera, quando o Jason ele vai dar o golpe final no Goldar, aparece o Lord Zed, meio que parando o golpe. E você vê que é um Lord Zed bem poderoso. E ele começa a falar pro Jason que ele é indigno de ser o Ranger Vermelho, de vestir esse manto, que ele é indigno de liderar uma equipe. E rapidamente aparecem todos os Rangers caídos no chão, derrotados em combate. A Kimberly, inclusive, fala que Jason falhou com eles, então você percebe que é uma situação um pouco estranha, não parece algo real. E termina com o Lord Zed falando que o legado dele é uma equipe derrotada em um planeta morto. E ele tenta atacar o Lord Zed novamente. E ele acorda em uma caverna branca, onde uma voz começa a conversar com ele. Uma voz emitindo uma luz azul. E a gente sabe que é o Zordon, até por conta de alguns vazamentos que tiveram no ano passado. O Zordon fala que ele precisa se erguer. O Jason entra meio que em um movimento de acreditar nas falas do Lord Zed, de acreditar que é um líder falho, de que não é um bom Power Ranger e que ele não vai conseguir se erguer, e o Zordon fala que ele precisa se erguer novamente. E aí ele acorda de fato em outro lugar, e a gente percebe que tudo isso que aconteceu é um sonho, na verdade um pesadelo no caso, né? Bonecos de massa, Goldar, Lord Zed, mas é algo que está incomodando o nosso Ranger Vermelho. Ele é acordado pela Kimberly, sua irmã, e alguma coisa está acontecendo no planeta onde ele está, porque definitivamente ele não está na Terra. Fora dali, em um local que parece ser o centro de comando desses Rangers, temos Zack e Billy trabalhando em alguma coisa. O Billy está reparando o Alpha, que tem um visual bem parecido com o Alpha clássico. E se vocês repararem bem, lá no cantinho dessa cena, na parede, temos cartazes de desaparecidos. Do Jason, da Trini e da Kimberly, e eu acredito que também é o Tommy logo na parte de baixo, o que indica pra gente que a equipe está separada e que os Rangers que estão na Terra, Billy e o Zack, não fazem ideia de que seus amigos estão vivos em outro planeta. E a gente tem agora uma ideia do que está acontecendo nesse universo, porque a gente tem no monitor o presidente dos Estados Unidos, eu acho, enfim, comentando sobre o que está rolando nesse mundo. Ele fala que a Terra estava sendo assolada por guerras e tudo mais, mas que desde que o Lord Zed chegou em nosso planeta há 4 anos atrás, tudo foi resolvido. Isso deixa o Zack furioso. Então a gente passa a entender que a chegada do Lord Zed na Terra, ele meio que mascarou que era um vilão e passou a adotar essa imagem de mocinho, digamos assim, né, de uma pessoa boa, de um indivíduo bom, semelhante ao que os Eltarianos fizeram lá no quadrinho Power Rangers Prime. Nesse momento tem também um uso de IA que é desnecessário, né? Toda a fala do presidente é um personagem IA, poderia ser apenas a voz do presidente, não precisava colocar em tela. Enfim, temos esses pequenos momentos que para mim são desnecessários, mas agora a gente tem um contexto do que está acontecendo nesse planeta. Talvez os Rangers tenham sido colocados como vilões, também como Power Rangers Prime. Olha aí essa história meio que conversando com o universo expandido. Para terminar o primeiro episódio, como eu disse, ele é bem curtinho, tem 9 minutos apenas. A gente descobre que o planeta que Kimberly, Jason e eventualmente a gente vai ver que a Trini também está lá, é Rafficon desse universo. Rafficon é o planeta que a gente viu lá em Power Rangers Dino Fury, o planeta do Zeyton, que foi atacado pelas feras Sporix. E nesse universo,
aparentemente o planeta não foi atacado, pelo menos pelas feras, porque eles estão sendo atacados por seres bizarros encapuzados e os Rangers entram em combate. Primeiro a Trini contra esses vilões, logo depois uma versão criança do Zeito, achei muito legal isso aí, e eventualmente Kimberly e Jason entram para a luta e você percebe que eles não estão morfando. Será que eles não conseguiram os poderes ainda? Ou será que eles não enxergam naqueles inimigos algo que realmente seja necessário eles utilizarem seus poderes de Power Rangers? E é assim que o episódio termina. Queria deixar algumas considerações. Como eu disse, o uso de IA é desnecessário, galera. Porque assim, efeitos especiais para fazer um movimento de voz, você consegue fazer, dá um pouco de trabalho, mas não precisava, sendo o Goldar. Eles usam nos momentos de explosão, também não precisava, certo? Dá para você fazer isso com efeitos mais simples, certo? Assim como vários fanfilmes fazem aqui no YouTube, então eles optaram por um caminho muito mais barato e ficou um negócio muito estranho, para não dizer feio. Mas vocês percebem que tem um cuidado na história, o desenvolvimento dos personagens, tem uma trama interessante, o material total, segundo o Ninja Kids, tem 80 minutos, então vai acontecer bastante coisa. Muito legal trazerem Rafficon, né, que é o planeta lá de Dino Fury, então fazendo essa ponte com o que a gente viu lá em temporadas passadas. E também esse cuidado na parte das cenas de luta, que estão muito bonitas, muito bem coreografadas, que é uma parte que eu gosto em Power Rangers, eu acredito que muita gente. Quero voltar a comentar aqui, mas obviamente sempre vou fazer esses pontos que eu não gostei, vou sempre frisar aqui com vocês, sou completamente contra. Torço que eventualmente eles melhorem isso aí, vão tirando aos poucos a IA, até deixar um material muito mais palatável pra gente que gosta de um material de qualidade. E se você quer ajudar a gente, além de um like, além de um comentário, além de um compartilhamento, tem o Megapix aqui em cima, o Seja Membro aqui embaixo, o Apoia-se, que é uma plataforma fora do YouTube. São 3 formas de você ajudar a gente financeiramente, manter o projeto vivo. Inclusive nesse momento de hiato, que a gente está tendo pouco material, vocês estão ajudando bastante a manter o Mega Power, a chama acesa do nosso Megazord. A chama do Megazord, um negócio estranho, mas acho que vocês entenderam o recado, e fazendo isso vocês viram parte do nosso seleto grupo de heróis como Rafael de Paula, Carlos Alberto Petroni, Antonino Rodrigo Matos, Alan de Gama e toda essa galera mó fenomenal que está aparecendo aqui na tela. Gente, nos vemos muito em breve e que o poder o proteja.